Eu vou começar a documentar aqui um pouco do que eu sei de assuntos diversos. Eu vou começar com o Facebook, que é uma coisa que relativamente eu sei razoavelmente, vamos dizer assim. E aí eu quero começar a documentar um pouco do que eu sei, né? Vamos falar sobre público e dor. E aí eu tô começando uma parte bastante teórica. Poxa, Facebook eu quero criar um anúncio, quero criar o conteúdo e falar e tá bom, tá ótimo. Só que por que a gente tem que falar de público e dor? Porque no Facebook, se você vai anunciar, tu vai anunciar com um intuito. Seja financeiro, acredito que grande parte seja financeiro, ou num primeiro momento para gerar conteúdo, para depois pensar na parte financeira. Mas toda ela você tem que saber com quem você está falando, com quem você está lidando, que é o público, e como você está falando. É a forma de você atingir o público. A forma mais prática de você conseguir atingir alguém, na verdade são duas formas. A mais eficaz é a dor. E a outra é o desejo. Você falando com a dor é mais fácil porque a dor dói. Então a pessoa sempre vai dar atenção. Se você for falar com um fumante, você vai falar do fumo. No fundo, grande parte deles sabe que aquilo é ruim. Se você puxar num tópico onde vai mexer na ferida dele, provavelmente, eu tô falando de forma clara mesmo, coisas que a gente está falando aqui, não quer dizer que vai sair escrevendo tudo. Mas se você falar que, olha, você fumando, você vai perder o crescimento do seu filho, que hoje vê em você o herói. Isso faz com que a pessoa te dê atenção. Você tendo a atenção dela, que é o primeiro grande objetivo, você já tem um caminho andado. Hoje, você colher a atenção de alguém é muito difícil. É muita informação chegando ao mesmo tempo e você levantar a mão, ninguém vai te olhar. Porque muitos estão levantando a mão. Agora, você falar diretamente um assunto que chame a atenção daquela pessoa, vai fazer com que ela te dê atenção. Deu atenção? Então aí você tem que unir o público e a dor, para você falar com a pessoa certa. Não adianta eu falar com uma freira que não fuma, que o fumo vai deixar ela distante do filho dela. Ela nem filho tem, teoricamente, né? Então, dessa forma, a gente tem que pensar bastante no público e na dor desse público. Vamos falar de desejo? Vamos falar de desejo. Na minha concepção é menos eficaz, mas alguns tópicos é mais fácil falar do desejo. Nem sempre é tão fácil falar da dor. Por exemplo, viagem. Você falar da dor, você até pode falar da dor, que a pessoa ficar sem viajar, ela pode se estressar muito. Hoje em dia, grande parte da população é estressada. A população cada vez mais sofre mais de problemas de cabeça. E não estou falando que ninguém está louco, não estou dizendo isso. Ninguém está louco, mas as pessoas hoje são estressadas. É muita informação, é muita pressão, é muito resultado que as pessoas devem entregar. E as 24 horas são as mesmas de sempre. Então vamos falar de desejo. Vamos falar da viagem. A gente vai focar mais em falar lá do paraíso que ele vai, se ele for para uma região paradisíaca, ou se ele for para uma região de frio, a gente vai focar no frio e foca nos benefícios do frio. Outra coisa importante que eu vou aproveitar e falar, nós não podemos vender o produto, gente. Nós temos que vender o benefício. A BMW, ela vende status, ela não vende um carro. O carro ele compra em qualquer lugar, ele pode comprar um carro popular, mas ela vende status, ela vende segurança, ela vende uma máquina potente, né? Isso tudo são benefícios que fazem a pessoa que conecta com esse tipo de benefício que dê atenção, certo? Normalmente uma classe superior. Mas nem todos que têm dinheiro querem uma BMW. Mas muitos de que querem status podem querer uma BMW. Se podem comprar ou não é outra história, certo? Mas então a gente tem que focar não no produto em si, gente. A gente tem que focar no benefício. Então venda o benefício, venda a transformação. Se num primeiro contato você for falar sobre venda, que talvez não seja recomendado, fale sobre os benefícios. Num primeiro momento, talvez seja recomendado você dar conteúdo à pessoa. É a forma mais fácil e barata de você conseguir audiência e lá na frente, a pessoa já com a confiança, vendo você sempre, ela possivelmente venha comprar de você. Não todos, mas boa parte. E essa boa parte já vai ser extremamente barata, perto de que se você fosse encher ela só desde o primeiro momento de publicidade de venda, certo? Então aí, nessa aula eu vou falar basicamente isso, sobre a minha visão de público e dor. Importante a gente dizer que não adianta falar, a gente tem que falar a linguagem certa com o público certo. Se você está falando com mães, você pode falar do assunto sobre filhos ou filhas, né? Mas se você está falando com uma pessoa que não tem filho, não tem lógica você querer falar sobre um assunto que só quem tem filho se identifica. Outra coisa importante que vai vindo coisa na cabeça, eu vou falando, que é importante a gente ter na mente. Você pode falar, você tem que falar sobre assuntos que criem conexão.
Criem conexão. Tem que criar conexão. E você tem que falar com o público mais nata possível. Eu vou dar um exemplo. Tem jovens que gostam de assuntos que pessoas de 50, 60 anos gostam? Tem, mas eles são a minoria. Então, quando a gente for falar de público num outro momento, a gente tem que focar no público nata. É o público top. Se o assunto é para aposentado ou numa idade de aposentado, não precisa fazer publicidade para um jovem. Exclui esse jovem, porque senão a ferramenta ela sempre vai gastar mais dinheiro. Foca em quem provavelmente vai comprar de você. Esse jovem pode chegar ou não, através de compartilhamentos, através de comentários, através de busca sobre o assunto. Mas não foque em vender para ele, porque ele é minoria e você vai gastar dinheiro. Porque talvez você precise atingir 100 jovens para conseguir uma conversão. Já com os idosos, você precisa, a cada 100 que você atinge, de repente você tem 15 conversões. Olha a diferença como tá, e isso faz toda a diferença no preço, toda a diferença no ROI, né? Se você não sabe o que é ROI, mais à frente eu explico. É o retorno sobre o investimento, mas mais à frente eu explico que é até importante a gente ver, quando a gente for pro gerenciador, vamos falar muito de Facebook, tá? Facebook Ads. Quando a gente for pro gerenciador, tem essa coluna lá onde a gente pode ver o ROI, né? Nem sempre o ROI super positivo é interessante. Se você gastar uma miséria e tiver 2 vendas com ROI altíssimo, muitas vezes foi o acaso. Se você botar mais dinheiro aqui, o ROI vai diminuir. Normalmente acontece isso, o ROI vai diminuindo, tá? Um assunto mais pra frente esse. Então, lá na frente a gente vai falar de pixel. Eu tenho interesse em falar de pixel, que é um assunto que eu gosto também. É um assunto até relativamente simples, mas muita gente não sabe. Vamos falar de página de venda, importante página de venda. Vamos falar de copy. Copy, falei anteriormente, nada mais é que a linguagem que você se comunica com alguém de forma persuasiva, de forma honesta, por favor, e de forma persuasiva para você conseguir uma ação. Uma ação do usuário, ou do possível cliente, ou já do cliente. Uma ação pode ser um clique, uma ação pode ser um clique de contato, uma ação pode ser enviar uma mensagem, uma ação pode ser comprar, né? E isso mais para frente a gente vai ver. Conforme a gente for no gerenciador de anúncios, a gente vai criar anúncios e, com o tempo, a gente vai otimizar esses anúncios. A gente vai falar também lá na frente. A gente tem que criar. Nenhum dinheiro é gasto à toa. Você traz dados. Quando você investe, você traz dados e você tem que estudar esses dados. Então, o dinheiro não se torna dinheiro no lixo, porque você está aprendendo. E isso não é clichê, isso é verdade. Porque conforme você vai investindo dinheiro, um público vai dando certo, outro não. A gente vai falar de público, tem bastante assunto sobre o público para falar. Mas voltando a falar sobre a dor, que eu comecei pela dor, é isso, gente. A gente tem que focar no problema da pessoa e trazer uma solução para essa pessoa. Se a pessoa tem problema ela quer aprender, mas ela não quer ler, a gente pode dar uma solução. Vídeo, igual esse vídeo aqui. Por exemplo, esses assuntos que eu vou falar, todos estão na central de ajuda do Facebook. Quem é que lê? A minoria lê. A minoria lê manual. A gente não lê nem contrato na hora que a gente compra um sistema, ou instala um programa, mesmo gratuito, a gente sai concordando com tudo, com o próprio Facebook nós concordamos, se não concordar não dá para utilizar a ferramenta, e a gente concorda sem saber. Então, a central de ajuda ela é o manual, ela é a bíblia do Facebook. A central de ajuda do Google Ads é a bíblia do Google Ads. A central de ajuda de todos os sistemas é a bíblia do sistema. Certo? Então, focando na dor ou no desejo, você tem que pensar no problema, no caso da dor, e qual é a sua solução. Eu dei o exemplo do vídeo no caso de quem não quer ler. Quem quer emagrecer, que é um assunto que vende pra caramba, mas é um assunto muito concorrido porque todo mundo quer emagrecer. Pelo menos os gordinhos querem emagrecer. Por saúde ou por visual, isso aí nem interessa. O importante é que ele quer emagrecer. Qual é o seu plano para ajudá-lo a conquistar aquele objetivo? Se a gente falar que, olha, é só parar de comer e malhar, isso todo mundo sabe. Se ele tá clicando, se ele tá querendo sobre o assunto, ele provavelmente já caiu nesse tópico, que a solução é essa. E se ele continua insistindo nisso, é porque ainda não tá suficiente para ele. Aí você tem que pensar qual é o plano. Eu não sei, eu conheço o plano que você tem que comer menos e ingerir menos caloria e gastar mais caloria. Se é fácil ou não, é outra história. A gente sabe que não é fácil para muitos. Nem para mim é fácil,
Mas é uma dor, por exemplo. É uma dor que me mata? Não. É uma dor que me faz sofrer? Mais ou menos. Eu já procurei bastante sobre esse assunto, mas nada que me deixe apavorado. Por exemplo, investimento é um assunto que eu adoro. Se vocês gostarem, até eu posso falar aqui em outros vídeos, né? Aqui nesse canal, que é outra coisa que eu gostaria de documentar, porque é um assunto que eu gosto. Então era uma dor, eu queria saber investir, porque eu não queria deixar dinheiro parado. E aí eu fui atrás, estudei. Aí outra coisa, você encontra tudo na internet, tá? Igual você está encontrando nesse vídeo. Curso vale a pena? Vale. Se você quer saber sobre aquele assunto, vale. Por que vale? O curso ele é o atalho. Curso é atalho. Você compra tempo. Tempo não volta. Gente, tempo não volta. Isso é fato. Então, eu fiquei... Já, sei lá, já tem 3 anos que eu estudo investimento quase que diariamente. Talvez não todo dia hoje em dia, mas no início era diariamente. Eu poderia comprar cursos e aprender de forma mais rápida, mas eu preferi o gratuito durante um bom tempo. Depois disso, eu comecei a investir em cursos, por quê? O básico eu já sabia, então eu queria mais coisas específicas e isso me gerava tempo, porque você aprende com o erro do outro, você aprende com a experiência do outro e você consegue naturalmente melhorar. Apesar de que investimentos é um assunto que, gente, cada um é responsável pela sua decisão, certo? Tem investimentos mais conservadores ou não, mas não vamos falar disso agora. A gente estava falando sobre dor, por isso que eu falei disso. Então, aprender sobre investimento era uma dor minha e foi o que eu quis procurar. Então, um curso de investimento, para mim, eu sou um público de curso de investimento, como eu já comprei. Aí tem vários nichos, gente. Você tem que ver o seu nicho e saber qual é a dor do seu público. A maquiagem, você primeiro tem que saber. Maquiagem, provavelmente você vai falar com mulher, então você vai ter que procurar mulheres. Aí você tem que saber a idade. Eu não sei qual é a idade. São todas as idades? Provavelmente não. O público que está ali na internet, ele tem um público top. Ele pode ser um pouco mais longo, por exemplo, vou inventar, de 18 a 40 anos, mas pode ser que de 20 a 35 anos é aqui, ó. Aqui, esse grupo é o grupo de pessoas que compra mais. Então foca nesse grupo. O dia que você precisar de escala, o que é escala? Vou falar lá na frente. Escala é você ampliar, porque tu já tá saturado aqui dentro, então tu tem que trazer mais gente. Beleza, você vai pagar mais caro, quando a gente escala, a gente atinge mais pessoas, a gente tem que botar mais dinheiro, mas aí você já tá precisando do próximo nível. Você não começa desse nível, você começa daqui e vai ampliando aos poucos. Você tem que saber a dor de quem quer maquiagem, aquela dor específica, que maquiagem é algo bem... eu não entendo disso, mas é algo bem aberto. Por exemplo, eu entendo que maquiagem é o produto de rosto, mas aí também, olha só, tem no nicho, já começa a puxar outros nichos de cremes, por exemplo, de produtos de cabelo, por exemplo, já começa a ampliar a situação. Por exemplo, quando você está saturado, você pode começar, você aumenta a idade primeiro, é um exemplo, depois você aumenta os interesses, a gente vai falar de público de interesse. Aqui a gente pode até começar a falar dos públicos, que todo mundo é público para algo. Uns não gostam de futebol, outros gostam de futebol. Uns gostam de anime, outros não. Uns gostam de novela, outros não. Uns gostam de BBB, outros não. Todo mundo é público para alguma coisa. Grava isso. Tem público. Pense também nos públicos de interesse. Nós vamos falar. A pessoa que tem interesse na Globo, provavelmente ele é uma pessoa diferente da pessoa que tem interesse, aí eu não entendo de canal de televisão, provavelmente da HBO, é um exemplo, ou do Sport TV, é outro exemplo, né? Então todo mundo é público, a gente tem que descobrir os públicos, eu vou ensinar técnicas para você descobrir públicos, você vai ter que ter uma verba de guerra, que nós chamamos, que é um dinheiro que você se coloca para você descobrir desempenhos dos seus anúncios, cada anúncio num grupo, cada grupo com um interesse diferente. E aí você vai começar, o Facebook vai começar a entender quem é que vende mais, e aí você vai começar a descobrir seu grupo, seu público, se você não tem público, né? Outra coisa, a gente tem que falar diferente, com linguagens diferentes para pessoas diferentes. Eu falei isso anteriormente, mas eu vou explicar melhor. Quando você está por exemplo, quem trabalha muito com afiliado, está vendendo um produto X, produto de confeitaria. Às vezes a gente está falando com tantas pessoas que outras pessoas também estão vendendo o mesmo produto. Começa a saturar, as pessoas estão sendo muito metralhadas com anúncios muito parecidos do mesmo produto. Tem técnicas para você procurar públicos de fora, que não estejam aqui dentro dessa concentração. Pode sair um pouco mais caro? Pode ser que sim, pode ser que não, porque aqui dentro tem tanta concorrência. Facebook é um sistema de leilão, quem oferece mais aparece na tela. Então aqui a concorrência é tão grande que também fica um pouco mais caro. Então você começando a pegar públicos de fora,
tudo é teste, tudo é teste. Você começando a pegar públicos de fora, você consegue talvez otimizar seus resultados, certo? Eu mesmo tenho um nicho que eu trabalho, uma venda de um produto, que o público principal já não converte, mas converte relativamente caro a um outro público, que eu vendo menos, mas é bem mais barato. Então, aos pouquinhos, eu estou testando esse outro público, aumentando um pouquinho a verba, para ver se ele vai continuar com um bom desempenho. É natural, quando você aumenta a verba, você está dizendo, Facebook, eu estou disposto a pagar mais. Se eu estou disposto a pagar mais, sai mais caro. Mas, em compensação, eu achando um público ali bom, eu consigo vender bem. O público saturado meu está vendendo, mas relativamente caro, na minha opinião. E esse outro público aqui, que pouca gente está concorrendo, vende menos, mas também tem menos dinheiro nele, vende menos, mas vende mais barato. Se eu aumentar o valor, pode ser que mesmo aumentando um pouquinho o valor que está me custando essa venda, pode ser interessante. Então eu falei, nós temos que vender transformação, o benefício, ou no caso de desejo é o benefício, no caso, os dois casos, aliás, é benefício e transformação, sendo que na dor nós pegamos na ferida, onde dói a pessoa, e no desejo a gente pega exatamente aonde, é um pouco mais difícil, mas você pega aonde a pessoa deseja aquilo. Ela se imagina dentro de uma BMW porque todo mundo vai olhar para ela e vai achar que ela é bem sucedida. Então, nas reuniões que ela for, todo mundo vai falar, cara, esse cara é bom, essa mulher ela é muito competente. Há um pré-julgamento assim. Então, e é o desejo do cara, é o status. Foquem nisso, no caso do desejo. Vamos começar a falar sobre o público, então. Estou passando aqui no meu relatório, no meu roteirinho que eu fiz para esse vídeo, e agora nós vamos falar sobre público. Falamos um pouquinho, mas eu vou falar mais especificamente quais são os públicos possíveis. Lembrando, eu estou falando mais de Facebook aqui, mas tem como falar de outras plataformas também. A lógica é bem parecida, tá? Mas vamos falar aqui sobre os públicos. Nós temos algumas possibilidades. Uma é começar do zero. Se você não tem público, quando a gente for criar um anúncio em outros vídeos, você pode começar... Se você não tem público, você começa pelos públicos de interesse, que foi o que eu falei anteriormente. O que são públicos de interesse? Imagina que eu tenho uma loja de material esportivo, que entrego para todo o Brasil, tá? Se eu for fazer uma propaganda específica sobre a camisa do Bahia, camisa de futebol do Bahia, né? Ora, eu vou inicialmente tentar pensar quem é o público principal do Bahia. Eu deduzo que sejam homens, porque homens ainda são a maioria no futebol. Pode ser que isso mude, de repente quando você estiver vendo esse vídeo, de repente isso mudou, tem mais mulheres do que homens vendo futebol, nenhum problema nisso. O desejo é até que todos gostem de futebol. Então eu vou pensar, eu vou fazer uma propaganda para homem, para mulher ou para todos? Eu começaria com homem. Por quê? Porque eu não tenho uma verba alta, eu tenho que descobrir qual é o meu público. Eu tentaria homem, aí eu pensaria na idade. Qual a idade de pessoas que compram a camisa do Bahia? Não tenho a menor ideia. Eu colocaria de 18 a 55 anos? Por quê? Será que o público de mais de 60 anos compra na internet ou tem medo? A gente tem que começar a pensar nisso. Você tem que se adaptar à ferramenta, né? Outra coisa interessante. Aonde ele mora? Eu vou fazer para o Brasil todo, apesar de eu entregar no Brasil todo? Será que eu não vou desperdiçar muito dinheiro anunciando a camisa do Bahia para todo o Brasil? Não é melhor eu anunciar só para Bahia, para homens, para quem mora na Bahia, para quem tem de 18 a 55 anos, que eu falei, né? É tudo exemplo, eu vou testar. Aí, outra forma de testar, completando essa segmentação. Isso é segmentação que a gente diz. Quando a gente está escolhendo itens, a gente está forçando a ser homem, forçando a ter X de idade, forçando a quem mora na Bahia. E olha que interessante, gente. No interesse, a lógica é eu colocar quem curte a página ou as páginas relacionadas ao Bahia. Então, eu estou falando com pessoas que tendem a torcer para o Bahia ou tendem a ter interesse naquele assunto sobre o Bahia.
eu, como tenho pouco orçamento, isso provavelmente vai funcionar bem. Esse é o público principal que eu criei. Só que eu crio outras variáveis. Para quê? Para eu testar, eu tenho que testar. Mesmo com pouco dinheiro, eu ponho pouco dinheiro aqui por dia para cada um deles. Depois de 7 dias, depois de 14 dias, depois de 30 dias, eu avalio qual é o melhor público. E aí ou eu pauso os outros, ou diminuo muito o valor dos outros e aumento o valor de quem tiver convertendo bem. No caso da conversão, é uma venda, se eu estou vendendo camisa do Bahia. E eu vou fazendo essa transformação aqui. Do que está rendendo pouco, eu diminuo o dinheiro. Quem está rendendo muito, eu aumento o dinheiro. Quem está elas por elas ali no meio onde está aceitável, eu mantenho. Então, eu vou criando outros públicos. Faz sentido eu criar um segundo público de homens de 18 a 55 anos que mora no Rio de Janeiro? Não sei. Para vender a camisa do Bahia? Eu acho que não. Para o Brasil inteiro? É possível. Pode ser. Deixa o Brasil inteiro, eu ponho uma verba muito pequenininha para ver se converte. Eu acredito que o público 1 converta melhor. Mas testar, eu não posso falar que não custa nada, porque custa dinheiro. Mas esse custo, ele vai ser diluído aqui, ó, com as informações. Você já tem certeza que aquilo funciona ou não funciona. Certo? Então, público nada mais é do que isso. Se eu for falar sobre um outro assunto, crochê, eu não entendo nada de crochê, mas eu diria que eu vou falar com mulheres, nesse caso, certo? Nada impede, no exemplo do Bahia, você criar um público de mulheres e ver o desempenho. Põe um valor pequeno, já que você sabe que o homem é a maioria, e vê o desempenho. Vai que converte bem, gente. Né? Então agora vamos falar de crochê. Eu falaria com mulheres. Eu não me arriscaria a testar homens nesse caso. Posso estar errado. Testar nunca é demais. De repente eu testaria com um valor muito pequeno, com R$2 por dia, né? Durante um período de tempo, só para eu entender, ter a certeza, né? E falaria com mulheres. Aí a idade, qual é a idade da mulher que gosta de crochê? Não sei. 25 a 50 anos? Pode ser. E aí eu vou criar o público, vou botar essa segmentação e vou botar... Se eu botar só isso, tá muito solto. Mulheres do Brasil inteiro que tem de 18 que tem de 25 a 55 anos, tá muito aberto isso. Que curte crochê. Certo? Inicialmente, quando você for testar um público, você testa um da sua escolha e variáveis. Essas variáveis você pode colocar o seguinte. Essa aqui, mulheres de 25 a 55 anos que curtem crochê. Essa aqui você pode fazer mulheres de 25 a 55 anos que curtem amigurumi, que faz parte do crochê. Mas eu não vou colocar o crochê aqui. Por quê? Um terceiro público, eu vou mulheres de mesma idade, tá? Você pode variar a idade também, sem problema nenhum. Mas vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo isso. Porque eu vou criar 10 públicos diferentes, vou botar para rodar, e depois de 14 dias, de 15 dias, eu vou ver quem tá com o melhor desempenho. Ora, quem tá aqui que curte crochê e que curte amigurumi, estão acima de quem curte costura. É um exemplo. Costura podia ser algo próximo. Não, costura não tá bom. Então eu já sei que amigurumi e crochê, eu posso criar um outro público com amigurumi e crochê de interesse desses públicos. E assim eu vou fazendo com 10 públicos, de repente 3 se destacam. Eu junto esses 3 e crio mais uma variável. E aí eu vejo o desempenho desses públicos, o tempo vai passando, eu posso aumentar e diminuir valor de investimento. E isso pode não, com certeza vai dar resultado. Todo o dinheiro que é investido entra aqui. Se não for em reais, você não está trazendo venda, entra aqui como informação de você ter certeza de algo. Então, ainda falando de público, eu falei de interesse, que são esses 2 exemplos que eu dei. Existe o público que você pode importar para dentro do Facebook. Repito, nós estamos falando do Facebook. Você, quando importa, você, por exemplo, tem uma lista. O primeiro público é para quem não tem nada, tá? O segundo público, que é o da lista, vamos dizer que você tem um negócio, seja local, um negócio de venda na internet, e você tem a lista de pessoas que se cadastraram no seu site para receber newsletter, receber informativos por e-mail.
Ora, você já tem, eu presumo que você já tenha uma lista, não importa de quantas pessoas, quanto mais pessoas, melhor. Vamos botar aí a partir de 200, a partir de 200 pessoas já é uma boa lista. Eu presumo que essas pessoas sejam, se elas são do teu site, elas sejam engajadas com esse tipo de assunto. E isso é bom, porque agora a gente começa a passar um degrau, a subir um degrau acima de interesse. Eu manteria o de interesse lá para testar, criaria um grupo de anúncios que se fala, vou explicar mais à frente, com público de lista. Então, eu sei que aquele público, eu tenho pessoas daquele nicho. Se muitos ali não compraram, possivelmente, só cadastraram os seus e-mails. Mas eu consigo falar com aquele público que já entrou no seu site, ele já teve um princípio de comunicação com você. E aí eu consigo fazer novos anúncios para essas pessoas, novas comunicações, que muitas vezes somente por e-mail a pessoa não abre, certo? E isso gera engajamento. Outro tipo de lista importante é o de cliente. Imagina que você tem uma lista de newsletter, mas você tem uma lista pequena aqui, talvez de 100. Não é o ideal, mas você já tem 100 pessoas que compraram de você. Você pode fazer propaganda para essas pessoas de novo. Você fazendo essa propaganda, você fala com pessoas que já compraram com você, ou seja, se ela já comprou com você, possivelmente a grande maioria esmagadora confia em você, já tem um relacionamento com você, e quando você oferece um segundo, um terceiro, um quarto produto, pode atingir essa pessoa de forma positiva, ela pode vir a falar com você e vir a comprar novamente. Olha, eu vou falar de algo bem avançado, lá na frente a gente pode vir a falar, se vocês tiverem interesse, no LTV, que é Lifetime Value, que em inglês é tempo de vida do... Lifetime Value, é tempo de vida, né? Seria tempo de vida do seu cliente, é bem avançado isso, gente. Num período de tempo, o seu cliente entrou aqui, saiu aqui, quanto ele deixou de dinheiro para você nesse meio do caminho. Isso é extremamente avançado porque lá na frente a gente vai aprender a fazer cálculo de quanto custou trazer um cliente e quanto ele deixou com você. Isso é o teu ROI. Porque você não pode contar que uma propaganda ela vende um item e já tá bom. Não. Se essa propaganda vendeu um item e vendeu outros lá no futuro, mesmo que através de outras propagandas ou através de e-mail, de ações que você faça no e-mail, aquele custo inicial ele tem o seu valor e trouxe muito mais. Mas isso é avançado, vamos falar depois. Então, lista de cliente, importantíssimo, porque você pode falar com ele, pode vender novamente para ele. E o mais importante, eu vou já antecipar, que é o público semelhante. O Facebook tem uma ferramenta de público semelhante, lookalike em inglês, né? Então é muito comum ouvir o termo lookalike, aonde ele gera pessoas semelhantes àquele público inicial que você deu como fonte. Pessoas que engajam com você na sua fanpage, por exemplo, ou no seu Instagram. Tudo que eu tô falando aqui pro Facebook, basicamente Facebook e Instagram é muito parecido, tá? Então você pode criar um público de pessoas engajadas com você. Legal. Você criou um público de pessoas engajadas e você pode falar, Facebook, me gera um público com um perfil parecido com essas pessoas que engajaram comigo no Facebook. E esse público ele varia de 1 a 10%, basicamente de 1 milhão a 10 milhões de pessoas. Quanto menor o público, mais perfeitinho ele é, tá? Como eu disse lá em cima, tem um público meu que o que converte não é o público principal. Por quê? O público principal, ele tá... as pessoas já recebem tanta mesma informação que já perdeu o efeito. Ainda vende, mas perdeu o efeito. O meu público de 5 milhões de pessoas é o que vende melhor, mais barato. Porque é um público que possivelmente ninguém atinge. Mas é um público que tem a ver, não tanto quanto de 1 milhão, mas tem a ver com o assunto, tá? Então, você falando pro Facebook, cria com base a minha lista de newsletter 1 milhão de pessoas parecidas. Você vai atingir pessoas parecidas, não somente com as que entraram no teu site, mas sim com quem ainda se deu o trabalho de se cadastrar para receber informação. Então, já começa a ficar outro degrau acima, certo? Agora você pega a sua lista de clientes. Eu tinha dado o primeiro exemplo dos engajados, depois a lista de quem cadastrou na newsletter, depois outra lista possível, não necessariamente nessa ordem, a de quem viu os seus vídeos. Então a pessoa viu metade do seu vídeo, é possível fazer isso, viu quase todo o seu vídeo, viu todo o seu vídeo. Você cria listas semelhantes, públicos semelhantes, lookalike semelhantes de pessoas de um público fonte.
Clientes, olha que público de ouro, gente. Pessoas que compraram. Você não jogou, você não botou no Facebook a sua lista de pessoas que compraram de você. Agora você fala, Facebook me gera 1 milhão de pessoas, 2, 5, 10 milhões de pessoas parecidas com as pessoas que compraram de mim. O leque já se abriu, gente. Aí é você fazer os testes, é você analisar. A gente vai falar muito disso. Análise de dados. Você tem que analisar e otimizar o seu anúncio, a sua estrutura de anúncios, certo? Vamos dar uma olhada aqui no meu roteiro. Nós já falamos disso e daquilo. Falamos de conteúdo. Não sei se eu pincelei sobre copy. Copy é a linguagem que nós vamos falar com as pessoas. Acho que comentei sim, da escrita persuasiva ou da fala persuasiva. Falei dos públicos. Falamos dos públicos aqui no qual a gente pode gerar esse lookalike de cliente. Ah, interessante aqui, gente. Público semelhante, acabei de mostrar para vocês, é o poder. É absurdo. De 1 milhão a 10 milhões, só de 1 milhão até 2, de 2 até 3, é tudo possível. Você pode ampliar também de 2 até 8, se você quiser. Público semelhante é o poder. Quanto menor, melhor. Não quer dizer que você não tem que testar os outros. Repito, no negócio que eu vendo, um dos públicos, um dos melhores, vendo como afiliado, não tenho só esse negócio. Um dos melhores públicos é o de 5 milhões, tá? Público semelhante ao poder. Se você fizer um público com base em quem cadastra no seu site, na newsletter, não só vamos fazer um público de quem acessou seu site, qualquer página do seu site. Não necessariamente ele é um público, ele é um bom público, mas ele não é melhor do que um lookalike de quem comprou de você. Então, se você quer fazer captação de mais newsletters, mais leads, se você não sabe o que é lead é o contato que a pessoa deixa para você se comunicar, você tem que seguir, na minha opinião, com testes. Primeiro, o público tem que ser de pessoas parecidas com quem já cadastrou. Porque às vezes o público comprador, incrivelmente, ele não é tão eficaz. Para esse objetivo aqui, de trazer mais pessoas, mais leads, num primeiro momento ele não é bom tanto quanto de lead. Claro que o comprador é a nata da nata da nata. Mas você tem que usar o lookalike do comprador para compras como principal. Se eu quero compra, eu tenho que usar o lookalike do comprador. Testando os outros. O do newsletter aqui embaixo. Quem acessou a página específica do meu site aqui embaixo, quem acessou o site inteiro aqui embaixo. Você tem que fazer testes. Lembre, teste, dinheiro nenhum é jogado fora. Você só otimiza, põe mais dinheiro aqui e tira dinheiro daqui, certo? Então, público que você quer, você tem que pensar no seu objetivo. Se você quer o objetivo de lead, pega de pessoas parecidas com seus leads, certo? Comprador, pega de pessoas parecidas com o comprador. Se você errar nisso, é bastante provável que saia caro as coisas. Porque se você não quer, se você está pensando num objetivo e fazendo com base em outro objetivo, não conecta perfeito, certo? Então, público bom é público bom. Público muito bom é público semelhante muito bom. Público ruim é público semelhante ruim. Não adianta você ter gente aqui, mas é ruim. Esse pessoal entra e sai no meu site. É um público ruim. Então, grava isso, tá? Já falamos sobre isso. Gente, basicamente, o que eu queria falar era essa estrutura. Dor e público. Começa por aqui. Você está querendo falar sobre algum assunto, procura falar sobre a dor ou sobre ou dor ou desejo. Venda, mesmo que não seja venda em dinheiro, venda os benefícios do teu produto. Você quer que as pessoas baixem o teu aplicativo? Vende o benefício do teu aplicativo, vende o benefício do teu produto. Transformação. Certo? É isso aí. Em breve a gente vai falar também sobre Pixel, que Pixel é a parte mais importante que tem. O Pixel, ele que vai te ajudar a, por exemplo, criar público de quem entrou no seu site, de quem é comprador. Pixel é fundamental, em breve a gente fala, não sei em qual aula a gente vai falar. É fundamental vocês saberem sobre Pixel e é fundamental vocês saberem inserir o Pixel no site de vocês de forma correta, para daí para frente você otimizar cada vez mais o Facebook, entender mais cada vez o seu público, o seu site, o seu público, e aí entregar. O Facebook tem total interesse
em entregar o melhor para você, porque ele quer entregar o melhor para o cliente dele, certo? Então é um jogo que todo mundo ganha, inclusive o próprio Facebook, que ganha dinheiro com isso, com publicidade. Quanto mais pessoas verem que o Facebook vale a pena, mais dinheiro entra para ele. Então é um jogo que todo mundo ganha. É brilhante. O Facebook Ads, o Google Ads, todas essas ferramentas. Basicamente a gente vai falar muito de Facebook e Instagram, e o do Google acredito que bem menos, porque eu pouco uso o Google, mas é muito bom. Mas comparado ao Facebook, eu ponho 80%, 90% da minha verba dos meus negócios no Facebook e no Instagram. O Google ele é bom para fundo de funil. Se você não sabe o que é funil, mais à frente eu explico. Mas é basicamente o fundo de funil é o seguinte: a pessoa que está no Facebook, ela vê um anúncio de alguma coisa, ela pode se interessar. No Google, normalmente as pessoas estão pesquisando já por algo. Por exemplo, curso de Facebook, de anúncio de Facebook, é algo que a pessoa já está pesquisando. Então o melhor é o Google. Mais à frente, algo avançado, eu vou explicar para vocês remarketing. Se a pessoa cair no teu site, tem como você fazer um anúncio específico para quem só caiu. Então, tem como, se você está vendendo um curso, todo mundo que caiu naquela página e não comprou o seu curso, você consegue, tanto no Facebook quanto no Google, fazer propaganda para essas pessoas. Então, fica muito bom para você. Se você souber otimizar, as coisas começam a dar certo. E aquilo, Facebook você pode não só usar para o teu negócio, como pode usar para outros negócios oferecendo o seu serviço, né? Basicamente é isso, gente. As próximas aulas vêm por aí em breve, eu vou começar a gravar. Na verdade, assim, se você gostou, comenta aqui embaixo até para eu ter certeza sobre os tópicos que você quer saber. E se ajudou, né? Porque às vezes eu falei e ninguém entendeu nada, não era importante, ou era totalmente básico. Então, assim, seria muito importante você comentar aqui embaixo para eu ler. Eu vou ler todos e vou saber do que vocês querem saber. Se tiver dúvida, eu até respondo ali na hora. Se forem muitas dúvidas, eu faço um vídeo especificando só sobre essas dúvidas antes de eu avançar nas outras aulas. Tá bom? Então, basicamente é isso. Até a próxima.